Mas irmãos podem se sentar. E abramos a palavra do Senhor na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. E a nossa leitura será do versículo 17 até o versículo número 24. E o texto da nossa pregação será os 22 e 24, versículos 22 e 24. Então a leitura em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O texto da nossa pregação são os versículos 22 a 24. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, depois da queda em Adão, a nossa natureza se tornou plenamente corrompida. A nossa vontade se tornou morta, má, indisposta e rebelde contra o Senhor. Esse é o testemunho da Escritura, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo de número 1, o texto nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E o apóstolo Paulo, nessa mesma carta, ele descreve a corrupção do homem caído, tomando como exemplo os gentios, tomando como exemplo as pessoas que estão fora da aliança de Deus. O texto que nós lemos, a partir do versículo 17 do capítulo 4, versículo 17, Paulo ele apresenta que os gentios, eles têm o entendimento obscurecido, ou seja, em trevas, sem capacidade de enxergar as coisas que são de Deus. Paulo ele disse que os gentios, aqueles que estão fora de Cristo, eles são alienados, ou seja, a vida deles estão sem Deus na vida, alienados da vida de Deus. O apóstolo disse que eles têm um coração endurecido, ou seja, eles são insensíveis, perderam aquela sensibilidade para a revelação de Deus, tanto a revelação que se manifesta na criação, como a revelação de Deus
na palavra de Deus. Notem, meus amados irmãos e irmãs, este é o estado espiritual de todos os seres humanos que estão fora de Cristo. Esse é o verdadeiro raio-x da alma do homem fora de Cristo. A vontade do homem é escrava da natureza corrompida do homem. As obras dos homens são conforme essa vontade escrava do pecado. E por isso, para que o homem creia no Evangelho, é necessário a obra soberana e regeneradora de Deus no homem. Sem essa obra, o homem continuará inimigo de Deus, continuará morto em delitos e pecados, continuará servindo a todas as suas consciências malignas, desejos malignos. Essa é a realidade do homem. E nós, que estamos aqui neste culto, que estamos adorando a Deus, amados irmãos, a verdade do Evangelho é: se nos arrependemos, foi porque Deus nos regenerou. Porque Ele nos fez nascer de novo, porque Ele nos ressuscitou de nosso estado de morte espiritual. O próprio apóstolo Paulo, no versículo 4 do capítulo 2, que nós lemos e vimos a depravação total do homem, ele, depois de descrever essa nossa corrupção, no versículo 4, veja o que ele disse, capítulo 2, versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Se você crê no Evangelho hoje, se você serve ao Senhor hoje, é porque Ele regenerou você. Se o seu coração bate para Deus agora, é porque Ele deu a você um novo coração. O Senhor Deus, Ele converteu a nossa vontade, que era má, em vontade boa, em solícita, em obediente para Ele. Sim, essa vontade regenerada passa a ser capaz de desejar Deus, de desejar as boas obras. Essa nova natureza regenerada, ela passa a produzir o fruto das boas obras. O apóstolo falou no capítulo 2, versículo 10 de Efésios. Veja, por favor, 2:10 de Efésios. O texto nos diz: pois somos feituras dele, somos criaturas, obra de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O mesmo apóstolo Paulo, ele diz em Efésios, capítulo 2, versículo 13, Efésios 2, 13, ele diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Essa é a radiografia espiritual dos crentes. Essa obra de Deus, operando em nós, na vontade de seus eleitos, faz que os seus eleitos hajam para Deus. E por isso, o profeta Jeremias, ele registrou a seguinte oração, lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 18. O
Deus opera eficazmente nos seus eleitos. E esse é o início do processo do verdadeiro arrependimento. Processo? Sim. Processo. A conversão, ou o verdadeiro arrependimento, que nós aprendemos da Bíblia, é um processo que Deus inicia em nós. Lembre de Efésios capítulo 2, versículo 13, aquele que começou em vós a boa obra, ele que opera tanto o querer em vocês. Então, o verdadeiro arrependimento não é algo que ocorre em um só instante em nossa vida, como muitas vezes hoje se torna popular. Eu me converti, eu levantei a mão para Jesus. Qual foi a data? Tem pessoas até que dizem, a data foi tal. E ali parou. Não. O arrependimento ou conversão é um processo que se inicia em um ponto de nossa história, de nossa vida. Talvez nem nós nos lembremos, por exemplo, os nossos filhos, nascidos dentro da aliança. Eu uma vez ouvi de um pastor, meu professor no seminário, ele disse para nós, é interessante aqui no Brasil você pode dizer quando foi que você começou a amar Jesus. Por exemplo, eu lembro do momento quando eu senti um impacto da palavra. Eu tinha 13 anos de idade, mas aquele pastor, ele disse, olha, eu não sei quando foi esse momento, porque eu sempre amei Jesus. Eu, desde que me entendo por gente, eu sempre quis servir a Jesus. Os nossos filhos, criados dentro da aliança, como herdeiros da aliança, e filhos de Deus, têm essa experiência sim. E só vão depois, na idade adulta, fazer a sua profissão de fé para participar da ceia. Mas, irmãos, o que eu quero frisar é que a conversão é um processo que se inicia em um ponto de nossa história, mas que continua em toda a nossa vida cristã enquanto nós estivermos aqui nessa terra. E viver essa vida de arrependimento verdadeiro é o nosso chamado, é a nossa vocação. Viver a vida de verdadeiro arrependimento. E por isso, amados irmãos e irmãs, ouçam a mensagem de Deus no seguinte tema: Cristo nos chama a vivermos o verdadeiro arrependimento. Essa é a pregação nesta noite, o tema da pregação. Cristo nos chama a vivermos o verdadeiro arrependimento. Deixem, por favor, suas Bíblias abertas no capítulo 4 de Efésios. Efésios, capítulo 4. Em Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24, nós temos a ilustração do apóstolo falando do despir do velho homem e do revestir do novo homem. Versículo de número 22, o texto nos diz, no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as consciências do engano. E versículo 23, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento, versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Agora nós precisamos fazer algumas perguntas. O que é o velho homem? O que significa despojar-se do velho homem? O que é o novo homem?
O que significa se revestir do novo homem? Será que existem duas pessoas vivendo em cada um de nós crentes? Homem velho, homem novo? São perguntas que devem nos orientar quando estivermos ouvindo essa pregação. E primeiramente eu quero falar a vocês, entrando nessas perguntas, que velho homem e novo homem são duas naturezas. O velho homem é a nossa natureza caída. O velho homem é a velha natureza que é resultado da queda em pecado lá no Éden. A natureza velha ou o velho homem é a natureza que se corrompe segundo as concupiscências do engano, segundo os nossos desejos malignos. É a natureza corrompida que diz não a Deus, que se rebela contra o Senhor, que nega a palavra de Deus. É a natureza que nós tínhamos dominando a nossa vida antes de nós sermos convertidos pelo Senhor. Isso é o velho homem, isto é a velha natureza. E o novo homem, o que é o novo homem? O novo homem é a nova natureza em Cristo. Essa nova natureza que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo é a nova natureza que é obra do Espírito Santo em nós, que está formando a imagem de Deus, que é Cristo em nós, esperança da glória. Essa nova natureza é a natureza que o Espírito Santo está renovando em nossas vidas e continua a renovar mais e mais, dia a dia, pelo poder dele, pelo poder da palavra dele. A nova natureza é a natureza que diz sim para Deus, é a natureza que diz amém à palavra de Deus, é a natureza que quer a palavra de Deus, é a natureza que busca as coisas do alto, onde Cristo está. Esse é o novo homem, essa é a nova natureza, e cada um de nós em Cristo Jesus temos a partir da nossa conversão. Essa é a primeira coisa que eu digo a vocês: quem é a velha, quem é a nova natureza. A segunda coisa é que essas duas naturezas produzem dois estilos de vida, dois modos de viver, duas condutas. O apóstolo ele falou do estilo de vida dos povos de fora da aliança. Ele exortou a igreja a não ter esse estilo de vida. Veja, ele falou isso. Efésios capítulo 4, versículo 17, ele disse: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. E ele vai falar mais detalhes no versículo de número 22, quando ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, a mesma coisa, o modo de se comportar, o estilo da sua vida antiga, que tem o mesmo sentido do não andar como os gentios, o andar dos gentios, o nosso modo de viver passado como pessoas descrentes. Ele exortou a igreja a se despojar desse modo, a se despir desse velho homem. Esse estilo de vida, esse trato passado, esse andar como gentil, é o estilo de vida onde o eu, meu ego adâmico, governa, impera.
é o estilo que corre atrás das ilusões, dos enganos do mundo caído e inimigo de Deus. É o velho estilo que é pregado para as nossas famílias, para os nossos filhos, através dos filmes de Hollywood, através da moda mundana, através das músicas seculares que são contra Deus, através do modelo das celebridades que eles aprendem na televisão ou na música, através dos sábios segundo este mundo. Esse estilo também podemos resumir como sendo o velho homem em ação. A cultura do homem caído, Adão. E o outro estilo de vida? O outro estilo de vida é o modo de vida em Cristo. É o estilo regido pela mente renovada em Cristo, porque se nós estamos em Cristo, recebemos a mente de Cristo. É o estilo de vida regido pela palavra de Deus. É o estilo de vida onde o meu eu é colocado embaixo da vontade de Deus. É o estilo de vida cuja a marca, a grife é o amor por Deus, é a obediência a Cristo, é a vida de serviço a Cristo, é a vida de serviço ao próximo, é a vida que louva a Deus em sua vida, através do pensamento, através das palavras, através das ações, que manifesta Cristo, através daquilo que consome, através daquilo que fala, através daquilo que assiste. É Cristo em nós. Esse é o estilo de vida que busca as coisas do alto, onde Cristo está. É o novo homem, a nova mulher, o novo velho, o novo jovem, o novo adulto, a nova criança em Cristo em ação. É o novo trato, é o novo andar, é parte desse revestir-se do novo homem. Você pode notar que o Evangelho ele revela duas naturezas. Você pode notar que o Evangelho ele revela dois estilos de vida de natureza bem diferentes uns dos outros. Não é verdade? Sim, é verdade. Um estilo conforme a imagem do homem caído e um outro estilo conforme a imagem de Cristo, o último Adão, o homem que é criado segundo a imagem de Deus em toda justiça e toda verdade. Primeiro estilo, o estilo velho que nós herdamos de Adão, é um estilo que pode até ter sucesso nessa vida aqui terrena, pode ser até admirável, mas é um estilo verdadeiramente triste e vergonhoso na eternidade. O novo estilo pode até ser cafona, não sei se existe essa palavra aqui, uma palavra até cafona antiga, né? Pode ser até careta, pode ser até quadrado, pode ser até anacrônico, fora do tempo, pode ser até de fato algo que saiu da moda. Você ter essa nova vida em Cristo está fora da moda, é contra a cultura mundana moderna. Pode ser até que traga a você vergonha na sua escola, vergonha no seu trabalho, vergonha
Terceira coisa é que esse novo estilo de vida não é somente um comportamento externo. A gente deve fugir de toda essa engenharia social que existe hoje, que começa a massificar você. Educação, porque a educação consegue forjar um comportamento externo. Eles querem mudar a mente, mas não conseguem mudar a mente. Então eles vão tentar fazer alguns comportamentos padronizados. O politicamente correto que a gente vê por aí. Conduta politicamente correta. Mas no reino de Deus, o novo estilo não é algo só de comportamento. É mudança de mente. É mudança de coração. É uma mudança de mente que nos leva à mudança de conduta. Você entende o que eu estou falando? A mudança de mente, a gente sabe, produzida pela palavra de Cristo, pelo poder do Espírito em nossas vidas. E nossa conduta, ou seja, o nosso modo de viver, muda se nossa mente muda. E a mudança de nossa conduta é prova que nossa mente, de fato, ela foi mudada pelo Espírito Santo, que nós agora temos a nova vida, irmão. Jesus falou isso em outras palavras. Jesus ele disse: pelas árvores conhecereis o quê? Os seus frutos. Não foi isso que Jesus falou? Veja que essa mudança ela é produzida pela palavra. O versículo de número 20 lá de Efésios 4. Veja que o apóstolo depois, nos versículos 17 a 19, ele saiu descrevendo a conduta dos gentios, ou seja, aqueles que têm um entendimento novo e cauterizado para Deus, aqueles que estão fora de Deus. E agora ele diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Veja que tem a ver algo com o entendimento, tem a ver com a mente, tem a ver com o aprender. É a palavra de Deus que muda a nossa mente, transforma da raiz. Por isso, pela graça, nós produzimos uma conduta frutificante para Deus. E no versículo 21 ele diz: se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído segundo a verdade em Jesus. Coisa profunda aqui. O apóstolo está dizendo que essa mudança interna que nos leva a mudar o nosso comportamento, a nossa conduta externa, é uma obra de Cristo, agora por meio da pregação do Evangelho. Preste atenção no texto. Ele diz: se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos. Eu pergunto aos irmãos: quantas vezes Jesus foi a Éfeso? Ele está escrevendo, veja, note, em cima da folha tem Efésios. Ou seja, é uma carta à igreja que estava lá na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Jesus nunca foi lá pessoalmente, fisicamente. Mas então, como esses crentes foram de fato capazes de ouvir Jesus? Como? Pela pregação. Quando o Evangelho ele é pregado fielmente, é Cristo falando com você. Quando o Evangelho é pregado fielmente, é Cristo te instruindo. Quando o Evangelho é pregado fielmente, é Cristo com a espada que sai de sua boca, mais cortante do que espada de 2 gumes, ele esquadrinhando, fazendo a divisão entre ossos e medula. É Cristo com a palavra dele cortando os nossos pensamentos. É Cristo com a palavra dele entrando em nossa alma, entrando até o tutano dos nossos ossos,
seja um ou dois cultos. São crentes que desprezam Cristo falando, e são crentes que de fato estão sofrendo espiritualmente e que não querem ser tratados por Cristo, com a palavra de Cristo. E as consequências de sua vida é uma vida como o mundo vive. A mudança de sua mente e da minha mente é uma obra do ensino de Cristo pela palavra de Cristo pregada. Põe isso na sua cabeça. Então, se eu estou debaixo do ensino de Jesus, eu estou sendo instruído a viver essa nova vida. E o apóstolo diz que se eu não vivo essa nova vida, talvez eu não tenha sido instruído por Cristo, talvez eu não tenha de fato recebido essa nova natureza, essa mudança radical. Porque o texto diz, versículo 21, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, se corrompe, segundo as concupiscências, os desejos malignos do engano, e ele segue o desejo do engano. Então notem, mudança de comportamento não é algo meramente externo, é algo que acontece em nossa alma, no nosso espírito, e é pela palavra de Jesus, que vem pela pregação. Agora, uma quarta coisa, um quarto ponto que eu quero dizer a você, é que essa mudança de conduta, ela é um mandamento para os crentes. Entenda uma coisa muito clara, muito rica no Evangelho. Na salvação, somos mortos, trazidos à vida. Ok? Na salvação, nós estávamos espiritualmente mortos. Então o Senhor, que nos elegeu desde a eternidade, Ele olhou para nós, nos amou desde a eternidade. Ele disse: é agora que eu vou ressuscitar esse pecador que eu dei a meu filho. Ele vem com a pregação do Evangelho para nós. Ele fala a pregação naquele momento, de modo, a gente pensa sempre cronologicamente, mas de um modo simultâneo. Ele nos ressuscita. Pum! Então, na salvação eu sou morto, levado à vida. O início da minha conversão é obra exclusiva de Deus. Só Ele opera, não sou eu, nem você, pecador. Mas, quando convertidos, quando regenerados, nós passamos a agir para Deus, e Deus, Ele age em nós por meio dos meios de sua graça. Aquilo que o apóstolo Paulo, ele lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, ele exortou a igreja. A gente leu o versículo 13, agora vai para o versículo 12. Filipenses 2, 12. O texto nos diz a exortação: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, porque, qual a ordem? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é que você deve fazer? Desenvolver a sua salvação. Isso é a obra de santificação. Agora volta, por favor, lá para o texto em Efésios.
disse a vocês que a mudança de conduta, o andar em Cristo, o andar segundo a nova vida, é o mandamento de Deus para os crentes. O apóstolo diz isso. É assim que você entende. Veja o versículo de número 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, qual a ordem? Vos despojeis do velho homem. Veja o versículo 23, a parte inicial. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Versículo 24. E vos revistais do novo homem. São mandamentos ou não são? São mandamentos, são ordens. Deus está falando para nós, crentes. Ele não está falando isso para o mundo morto em delitos e pecados. Ele está falando para mim e para você, que já estamos em Cristo Jesus. Mandamento, ordem. Essa vida de mudança. Essa história, que a doutrina bíblica da soberana graça de Deus gera crentes relaxados espiritualmente, vem da boca do pai da mentira, o diabo. A doutrina reformada, ela não é uma doutrina que nos estimula a vivermos em pecado. Ela não é uma doutrina que nos estimula a viver uma vida relaxadamente espiritual. Ela não é uma doutrina que diz a você: viva o mundo, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. A doutrina reformada, na sua essência, e conforme nós pregamos e está escrita em nossos símbolos de fé, é uma doutrina que sempre está dizendo aos crentes: seja grato a Deus, e por isso mortifique-se para o pecado. Seja grato a Deus, e por isso viva a sua vida de verdadeiro arrependimento. Despoje-se do velho homem. É aí quando nós começamos a entender a graça, os mandamentos da graça. E é aqui quando nós nos deparamos com esse ensino do Espírito Santo, nessa pregação, é que nós vemos que a verdadeira conversão, a verdadeira vida de arrependimento, é muito mais que vir à igreja ao domingo. É muito mais que pertencer tradicionalmente a uma denominação conhecida como uma denominação bíblica reformada. É muito mais a verdadeira vida de conversão e de arrependimento do que se comportar direitinho, moralmente. É muito mais do que, traduzindo em coisas mais práticas, do que eu ser fiel à minha esposa ou ao meu esposo, que eu ser obedientezinho ao papai ou à mamãe, fazer minhas tarefas em casa, tudo certinho sem ninguém mandar. É muito mais do que isso. A verdadeira conversão é muito mais. A verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento começa em seu coração. É uma mudança radical. Sabe o que é mudança radical? A gente sabe, os jovens fazem muito essa palavra radical, né? Pensa que é só ação, esporte radical. Não, a palavra radical vem de raiz. Raiz, é uma coisa lá da raiz. É uma mudança da raiz, partir da raiz. É uma mudança por dentro. É uma volta de 180 graus. Você sabe que é uma volta de 180 graus. Você está em desse sentido, aí você vira, você vai para este sentido. A conversão verdadeira nos faz virar as costas para todo tipo de pecado, seja meu, seja dos outros. Nos faz virar as costas para a nossa velha vida
antiga vida fora de Jesus. E assim, quando nós somos convertidos e recebemos essa obra maravilhosa de conversão, nós voltamos para Deus. Nós voltamos a nossa atenção a partir do nosso coração para a palavra dele. Nós voltamos a nossa atenção e temos a nossa atenção, ao invés de olhando só para baixo, olhar para cima. A nossa fome, a nossa sede será de fazer a vontade de Deus. Essa mudança radical vai se mostrar, sabe em quê? Não só em minhas palavras, não só nos meus hinos. Essa mudança radical vai se manifestar em todas as obras que saiam de meu coração. Nós sabemos que boas obras não salvam. Boas obras não salvam. Mas boas obras são provas da nossa salvação. Boas obras não convertem ninguém. Boas obras, elas são frutos da conversão. Por isso, se eu não tenho boas obras, se eu não tenho obras de arrependimento, eu não posso dizer que o arrependimento verdadeiro provém. Eu não posso dizer com a minha boca cheia que pela graça de Deus eu provei uma verdadeira conversão. É pesado o que eu estou dizendo, não é? É pesado. Mas, meus amados irmãos, nós não podemos diminuir o que a Bíblia diz sobre o verdadeiro arrependimento. Sabe por quê? Porque uma visão leve do verdadeiro arrependimento tem criado cristãos levianos. Uma visão leve do verdadeiro arrependimento tem sido igrejas de crentes só de nome, de crentes pobres em santificação, de crentes sem amor e sem serviço cristão, de crentes cheios de mimos, de crentes cheios de não me toques, de crentes que não sabem o que é negarem-se a si mesmos, de crentes que só estão nas igrejas porque essas igrejas oferecem alguma coisa a eles ou não toca-lhes dos seus pecados, de crentes que não deveriam ter o nome de crentes. Por isso que nós não podemos ser levianos com a verdadeira conversão. Porque cristãos não convertidos não revelam a imagem de Cristo, o novo homem, ao mundo. Esses dias eu estava pensando, humanamente falando, nós estamos vendo um crescimento tão grande do islamismo no mundo, de uma ala radical do islamismo. Existem estatísticas que mostram que em 50 anos a Europa deixará de ser, e já deixou de ser, na verdade, mas de ser um território cristão e passará a ser um continente islâmico. Para vocês terem uma ideia, na Holanda existem igrejas outrora reformadas sendo vendidas para serem mesquitas, o templo dos islâmicos. E a gente sabe muito bem que existe uma aliança entre socialismo e islamismo, que a coisa está ficando feia do lado da gente.
Estamos sendo exterminados culturalmente como cristãos e até, de fato, em alguns lugares, fisicamente. Crianças estão sendo decapitadas porque têm o nome de cristãs. E eu fiquei pensando, quem é essa culpa? Olha, irmãos, muito dessas culpas, ou muito dessa culpa, está na igreja cristã. Porque a igreja cristã deixou de ser cristã. Onde não há luz, as trevas reinam. O islamismo está crescendo e só pode ser exterminado pelo poder do Evangelho. Nenhuma bomba atômica pode, de fato, acabar com o problema. Só o Evangelho pode mudar pessoas. E o problema é que cristãos não estão vivendo o Evangelho. E por isso, tantas coisas ruins crescem e o islamismo, como uma dessas coisas ruins, está crescendo. Porque cristãos não convertidos, se podemos ter essa união, que é estranha, cristãos não convertidos, e tem aquela ideia, eu já aceitei Jesus uma vez na vida. Você já ouviu uma coisa dessa? Eu já ouvi uma coisa dessa. Cristãos não convertidos não revelam a imagem de Cristo a ninguém. Aos filhos, ao vizinho, ao patrão, ao empregado. A ninguém. Essa pregação nos chama a nos examinarmos. A nos examinarmos todos os dias. Não com temor de perder salvação. Porque salvação não se perde, nós sabemos isso. A Bíblia nos garante que Ele começou a boa obra, Ele há de terminá-la. Mas é o nosso dever nos examinarmos se nós estamos vivendo a vocação, o chamado para o qual nós fomos chamados. Por isso eu pergunto: quais os seus sentimentos e obras que saem da sua vida? Não pense em mais ninguém, só pense em você. Geralmente, quando nós ouvimos uma pergunta dessa, a gente diz: coisa boa, está tocando o irmão fulano de tal, o irmão fulano de tal. Mas olha, diante do teu espelho, tem um mundo de pecado, você. Para de pensar nos outros, pensa em ti. Quais os sentimentos e as obras que saem de tua vida? Você está há 40 anos na igreja. Quais as obras que saem de tua vida? Qual é o teu andar? Qual é o caminho que tu estás trilhando? A conversão se mostra em nós de modo muito prático. A conversão se mostra em nós quando nós nos despimos da falsidade, da malícia, da mentira e nos vestimos da verdade. Veja o versículo de número 25, quando o apóstolo ele começa agora a mostrar como é se despir do velho homem, se revestir do novo homem. Veja o versículo 25, por isso liga ao texto anterior, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A verdadeira conversão se mostra quando a ira pecaminosa dá lugar à ira não pecaminosa.
O versículo de número 26 diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, pai do homicídio. Homicídio este, que não precisa eu usar o 38, só precisa usar a minha língua, ofendendo você. A verdadeira conversão se mostra quando a mania de tirar proveito dos outros dá lugar à boa mania de compartilhar. Versículo de número 28, o texto nos diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A verdadeira conversão, ela se mostra quando a conversação corrupta, ela é substituída por conversações edificantes. Versículo número 29, o texto nos diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que povoa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E aí é um ponto que eu quero ressaltar. A verdadeira conversão se mostra quando a amargura, quando a cólera, quando a ira guardada são trocadas pela bondade, compaixão e amor. Amados irmãos, é surpreendente quando eu estou fazendo visitas e eu ouço que há crentes em nosso meio, não só um, mas vários crentes cheios de amargura, cheios de cólera, cheios de ira reservados uns com os outros. Enquanto a palavra de Deus está dizendo que a verdadeira conversão, ela joga fora estes pecados. O texto nos diz, veja o versículo de número 31, o texto nos fala: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Tudo tem a ver com encrenca. Maledicência, a blasfêmia, você falar palavras de maledicência para com o seu próximo. Agora veja o versículo 32. Antes, pelo contrário, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Veja o versículo 1 do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Uma oferta de reconciliação. A verdadeira conversão se mostra quando a obscenidade e a conversação sem proveito, que é tão comum em nossos dias, piadas com elementos sexuais, com segundos pensamentos obscenos, músicas. A conversação sem proveito são negadas e as ações de graças enchem as nossas bocas. Versículo 3 e versículo 4, o texto nos diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças, louvores a Deus, gratidão ao Senhor. Palavras de Deus. Está vendo? Tudo isso faz parte do despir-se do velho homem e do revestir-se do novo
segundo a imagem de Cristo. Está vendo que o verdadeiro chamado do Evangelho é algo tão sério? Está vendo que só o Espírito para fazer essa obra? Porque para o homem é muito fácil, é só botar uma regra. O verdadeiro crente é aquele que não faz isso, não toma aquilo, não come aquilo outro, não veste aquilo, não veste aquilo. Mas veja o que o Evangelho diz para nós, o que é de fato revestir do novo mundo. Concluindo, meus amados. É óbvio, muito claro, nós somos chamados a vivermos o arrependimento verdadeiro. Somos chamados a vivermos o que somos. O que é que você é? Nova criatura em Cristo. Isso você é. Somos chamados a vivermos a nova vida em Cristo. O Senhor, Ele nos selou esse chamado no nosso batismo. Os nossos filhos pequenos, eles são chamados, eles foram selados com isto. Ouviu, jovens? Vocês foram selados no batismo. Nós fomos batizados em nome de Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. E mediante o batismo, fomos circuncidados por Cristo e ressuscitados mediante a fé. Lembrem-se que o batismo é a nova circuncisão, é o sinal da nova aliança. Ele foi dado em lugar da circuncisão da velha aliança. Então Deus, mediante a circuncisão, Ele separava o povo dele do mundo gentil. Sendo assim, meus amados irmãos, nós, quando somos batizados, estamos recebendo a circuncisão de Cristo, e ali Deus está sinalizando que Ele nos separa do mundo gentílico, do mundo inimigo dele, do mundo cauterizado em mente e coração, o mundo rebelde. O nosso batismo é essa circuncisão não feita por mãos humanas, não sangrenta, como era do Antigo Testamento, mas é circuncisão. Então, dessa forma, eu e você que somos crentes em Cristo Jesus, temos o mesmo chamado de Israel na Antiga Aliança. Nós somos chamados a circuncidar os nossos corações todos os dias, despojando-nos da impureza do velho homem, da velha mulher, do velho jovem, da velha criança, porque nós fomos circuncidados pelo batismo. Somos chamados para isso. E essa nova vida se manifesta em obras de fé. Ela confirma a nossa circuncisão em Cristo. Como a fé na justificação que há em Cristo confirmava que eram de fato, que os judeus eram de fato os filhos de Abraão, a nossa conduta em fé, obedecendo a mão do Senhor, confirma que somos de fato filhos de Deus, herdeiros das promessas em Abraão e Cristo nos deu. O mundo, ele precisa ver Cristo em nós. O mundo, ele precisa ver que Cristo nos despojou do velho homem, do velho estilo de vida que nos separava de Deus. E eu digo a você, a cada um que está aqui, cada crente, você tem tudo para viver esse chamado. Tudo. Se você
de fato está em Cristo, se você de fato foi regenerado, você tem o Espírito Santo em você. E assim você tem o poder de desenvolver a salvação que Cristo conquistou e deu a você por pura graça. Ou seja, você tem o poder do Espírito e a graça de Deus para você viver uma vida de santificação, de despojamento e despir-se desse velho homem que todo dia atenta contra a tua vida. Você recebeu todas as condições de uma vida para viver as boas obras, uma vida de justiça, ou seja, de obediência, uma vida de retidão, procedentes da verdade, tudo. Então viva essa vida. Mas eu não consigo. Não é uma questão de autoestima, não. É uma questão de obediência. Você tem. E a sua tarefa é se apropriar do que você tem. O seu dever é pegar os meios de graça e usá-los em sua vida. Mas eu não tenho força. Abra a Escritura, leia a Escritura, ore, mas eu não tenho palavra. Gema diante de Deus, mas faça isso. Ah, eu não tenho como ir para a igreja. Não, você tem como ir para a igreja. Para estar debaixo da pregação. Para você estar na comunhão. Você não consegue convencer Deus dizendo: Deus, não me dás aquilo que eu preciso para ti servir e ter a vida nova. Você tem como convencer? Não. Não tem. O Deus é mentiroso, ou você é mentiroso, e eu sou mentiroso. Como Deus não é mentiroso, e Ele diz: eu dou tudo a você. Dou os meios de graça ao seu alcance. Então você tem que fazer a sua responsabilidade. Sua responsabilidade, viver o seu chamado no batismo. Sua responsabilidade, estar debaixo da pregação da palavra. Sua responsabilidade, meditar na palavra, ler a palavra. Sua responsabilidade, atender o chamado dos presbíteros da igreja para estar no culto de manhã e à noite. Sua responsabilidade é você estar assim buscando a graça de Deus em oração. Sua responsabilidade, viver a vida de santidade para que, por causa de pecado, não ser afastado do sacramento da ceia. Sua responsabilidade, amar, viver a palavra. A responsabilidade é a palavra. Porque tudo você já tem em Cristo. Tudo você já tem para não deixar o seu velho homem dominar você. Ele até já foi morto por Jesus. Cristo já venceu ele. Cristo já venceu o pecado. Cristo já nos arrancou de debaixo do domínio de nossas paixões velhas que nos dominavam. Cristo já fez tudo para que eu faça o que me cabe fazer, como crente. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, grande e pequeno, novo ou velho, confiados na graça de Deus, usando os dons espirituais que temos em Cristo Jesus, a ordem do Senhor para você é: viva o seu chamado, viva o verdadeiro arrependimento. Amém.